Vamos aqui conversar com a Luciana Verdolim. Vai de novo. Gente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo discute uma proposta com solução para o veto da reforma tributária que foi feito pelo presidente da República. Fala, Verdolim, conta essa pra gente. Bem-vinda mais uma vez. Olha, Cine, ele esteve hoje aqui no Palácio do Planalto, ministro da Fazenda, conversando com o presidente Lula, exatamente buscando uma solução. Só para a gente lembrar, foram feitos vários vetos, à reforma tributária que foi aprovada pelo Congresso Nacional no ano passado. O governo diz que não foram questões pontuais, que não mudam o mérito da questão, mas desagradou muito a bancada ruralista lá no Congresso Nacional ao vetar a proibição de taxação, a isenção dos novos impostos, IBS e ICBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, sobre fundos de investimentos e fundos de investimentos imobiliários. E o que desagradou os ruralistas foi o fundo de investimento da cadeia produtiva do agronegócio. O que o governo diz? Que não é que ele quer taxar esses fundos, é que não seria correto deixar na Constituição essa proibição. O ministro da Fazenda diz que busca uma alternativa. A gente tem a declaração para acompanhar. A reunião com o presidente foi sobre um veto da reforma tributária sobre fundos imobiliários e FIAGRO. Houve um acordo que nós fizemos já em relação ao fundo imobiliário e vamos falar com o pessoal do agro para harmonizar a lei complementar com o que diz a Constituição. O ministro da Fazenda explicou aí o seguinte, que ele está já em contato com as assessorias, com os presidentes da Câmara e Senado, pretende marcar uma reunião para discutir esses e outros assuntos. E o novo presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, já avisou que é grande o risco de derrubada de veto, desse veto, lá no Congresso Nacional. A gente também tem a declaração. Houve sim uma certa reação, principalmente ali da frente parlamentar da agropecuária e também alguns setores do mercado financeiro. Como estava já no final do ano, nós não tínhamos mais perspectiva de agenda legislativa, eu entendi que esse assunto ficaria para ser tratado agora, no início do ano, nas sessões do Congresso Nacional, já que é o Congresso que trata da questão dos vetos. Eu vou aguardar o ministro entrar em contato. Eu entendo que dentro da casa há um movimento pela derrubada desse veto, com quem eu tenho conversado tem sentido, mas aí vamos aguardar qual é a alternativa que o governo irá propor e com tranquilidade discutir sobre o assunto. O objetivo do governo é evitar não só a derrubada desse veto, mas de todos os vetos à reforma tributária. Por isso, a ordem é conversar, negociar, tanto com as novas presidências quanto com as lideranças. Verdolim, um abraço para você. Ô, Gustavo Segre, o que você está achando dessa proposta do governo de criar um projeto para tentar articular por causa do veto que foi feito pelo presidente da República e que, de certa forma, digamos assim, deixa meio desgostosa aquela categoria que estava esperando aquela isenção e que agora não teria mais? Eu lembro que aqui nesse programa, alguns dias atrás, quando foi proferido o veto presidencial, o próprio ministro Haddad indicou que o veto era apenas em questões técnicas. Não é bem assim. Não parece que seja técnicas para o governo federal. É que ele fala que não estava previsto e aí ele teve de colocar o veto exatamente porque não havia previsão. Como não houve a discussão, poderia ser considerado inconstitucional depois. Ou seja, o governo se desdisse do que ele mesmo falou. Porque lembrou bem, era um veto técnico, fique tranquilo, a estrutura está garantida, não tem problema, não vai dar problema. Pois não, parece que vai. Então agora vai ter que negociar. Lembrando que para o veto ser derrubado, e o governo tem vasta experiência em derrubadas de veto, porque já apanhou um monte do Congresso, precisando de 257 deputados, 41 senadores, o que está muito fácil de conseguir pelo Congresso, mesmo com nova administração.
eu acho que o ministro Haddad vai ter que trabalhar para convencer que o técnico realmente é técnico e não é político. Eu vou até trazer para vocês qual que é a questão que envolve esse veto aí de maneira mais técnica, né? É o seguinte, o Congresso aprovou a isenção de CBS e de IBS para operações de compra, venda e aluguel de imóveis que são feitos por fundos de investimentos, como fundos imobiliários e também o FIAGRO, por isso que mexeria com o setor do agronegócio e por isso que incomodou. Só que aí o presidente da República foi lá e vetou essa isenção, dizendo que ela não estava prevista ali na emenda constitucional. Então você criaria um benefício fiscal que não foi autorizado previamente, que não tinha sido discutido previamente. Então ele vetou. Só que é claro que essas categorias que já estavam... E assim, ao vetar, essas categorias elas não vão pagar mais, elas vão continuar do mesmo jeito que está agora. Só que elas teriam a possibilidade de isenção. Quem gostaria de gastar mais tendo a possibilidade de isenção? Óbvio. Mesmo que seja a quantia igual ao que se tem agora. Ninguém quer. Quando você entrega o docinho lá e aí você tira, o que acontece? A criança chora. E é isso que está acontecendo agora. Aí vem o ministro da Fazenda nessa situação toda e fala, então vamos criar um projeto para ocupar o lugar do veto presidente da República. Mas assim, né, isso deveria ter sido discutido antes, já que a gente está falando de regulamentação da reforma tributária que, ficou parada ali por tanto tempo, Gani. Pois é, Evandro, esse que é o grande problema quando você dá isenções seletivas, porque você está privilegiando determinado grupo e qual que é o argumento? Então, por que fundo imobiliário deve ter isenção? Fundo de compra e venda ou aluguel de imóveis? Por que FIAGRO também deve ter isenção? Por que carne deve ter isenção? É claro que cada setor vai puxar para si e dizer que, olha, a gente tem que ter uma isenção, a gente tem que ter um subsídio, porque a gente produz mais, porque a gente entrega mais para a sociedade, baseado em quê? Apenas retórica. E aí, uma reforma tributária que deu brecha para uma série de isenções, ocorre uma situação como essa. E aí é claro que o veto, embora eu entenda que seja político, e devia ter vetos em mais setores, né? Porque esse privilégio não está certo para um e não ter para outro, o ônus político do veto fica evidentemente muito grande. Uma vez que você deu, é muito difícil tirar. Agora, imagina, depois, Evandro, se passa, né? Se derrubam um veto. Depois é impossível você tirar. Se já é difícil agora, se já tem chiadeira agora, depois você não tira nunca mais. Fala, Piperno. Olha, eu acho, sim, a gente vai ficar... Há uma discussão semântica em relação ao que é ou não uma questão técnica. Uhum. Eu acho que, veja, fundamentalmente há, de novo, um jabuti que tem que ser vetado, sim. Quer dizer, mais uma isenção. Vamos fortalecer cada vez mais a nossa cultura de isenções tributárias para setores privilegiados. A gente não está falando para coitadinhos, para pessoas, né, com poucos recursos. A gente está falando de gente que investe em fundos. Sabe, são investidores, gente que tem bastante dinheiro para atividades que também já estão bastante capitalizadas. A gente está falando do poderoso agronegócio e do poderoso setor imobiliário. Aliás, se existe um setor no Brasil que não pode reclamar do ano de 2024, é exatamente o setor imobiliário, né? Teve uma expansão muito forte, teve grandes investimentos. Então, por que mais vantagens às custas do contribuinte? Então, se o Congresso quer, de novo, reinserir esse tipo de vantagem, que ele, então, arque com o ônus de contar para a sociedade que é iniciativa dele, que ele quer passar de novo esse projeto e que ele quer dar vantagem para setores privilegiados. Fala aí, Zé. Essa história de veto, isso tem a solução agora, porque é preciso votar o orçamento. E os vetos trancam a pauta do Congresso, né? O Congresso é a união de Câmara e Senado ao mesmo tempo. É preciso votar os vetos. É preciso primeiro definir realmente o que vai acontecer. Haverá uma votação também de outros projetos, mais um, né? E mais, talvez possa aparecer outro projeto da reforma tributária. O resto é portaria do governo. Esse é um assunto muito polêmico no Congresso Nacional, sobre os dados ali de quem vai pagar mais ou quem vai pagar menos impostos. Parece que houve a abertura de uma avenida, não é nem uma via
de ligação entre Palácio e Congresso Nacional. Haverá um debate, eu soube que isso será discutido entre os líderes governistas, né, para depois ter uma solução, pelo menos agora, que estamos em lua de mel, todo mundo achando muito boa a nova diretoria da Câmara e Senado, né, do Congresso Nacional. Então, agora, a tendência é que isso seja resolvido através de um acordo e um novo projeto, ou talvez até a possibilidade de um acordo comum, né, um acordão lá entre todos. Eu me refiro à maioria. A oposição é contra a reforma tributária e contra ali, tem um grupo forte contra a reforma tributária e contra qualquer possibilidade de regulamentação.